Olá, eu sou Daiane França, trabalho com sublimação artesanato, mas hoje eu vim falar sobre TDAH. Eu estou no grupo aí de pessoas com TDAH no Facebook, tanto de adultos quanto de crianças, e eu vejo que as pessoas têm muitas dúvidas, então eu vou falar um pouquinho sobre a nossa trajetória até descobrir o TDAH. Minha filha, sempre, desde que nasceu, ela sempre foi agitada. Ela tinha dificuldades para pegar no sono, a gente tinha que estar balançando ela para ela poder dormir. Era aquela criança que quando vai a uma festa todo mundo nota porque é a criança que mais corre, que mais pula, que mais brinca. E as pessoas falavam assim, nossa, essa tá aproveitando muito. Então, na hora que chegar em casa vai capotar, né? Pelo contrário. O dia que ela mais ficava agitada, menos ela dormia. Ela dormia um pouquinho e acordava de madrugada. E aí eu percebi que quando ela dormia durante o dia, ela dormia melhor à noite. Só que ela dormia era assim, se ela dormisse durante o dia, era 4 horas direto que ela conseguia, que ela dormia. E aí, com uns 2 anos, ela parou de dormir durante o dia. Bom, aí quando ela fez 2 aninhos, eu voltei a trabalhar e coloquei ela na escola no período integral. Eu sempre notei que ela era mais agitada que as outras crianças. Eu tive cuidando dos meus sobrinhos, que são da mesma idade. E assim, a gente sempre percebia que as outras crianças eram bem mais quietas do que ela. Ela com 11 meses, eu tomei um susto grande, porque eu ia dar ela comida, e quando eu me virei, ela já estava acabando de subir no cadeirão dela. Ela subia em tudo. Depois que ela fez 11 meses, eu tive que tirar tudo que era assim que ela conseguisse subir, brinquedo, tipo cadeirinha, algum brinquedo que ela conseguisse subir, porque ela subia ali para subir em outra coisa e mexer em alguma coisa que estava no alto. Minhas cadeiras da Copa eram todas amarradas, porque se eu não amarrasse, ela puxava a cadeira e subia em cima da mesa. Então ela subia em tudo. Aí, com 2 anos, ela foi para a escolinha e ela sempre naquela agitação. E aí a escolinha era uma escola pequena e eu percebi assim que os trabalhinhos que ela fazia, muitas vezes não era ela que fazia. Eu notava que era a professora que fazia para ela. Mas aquilo não me incomodava porque ela gostava da escola e ela estava com 2 anos só. Então era mais para ela ficar, ter um lugar para ficar. E aí eu percebi que ela não fazia algumas atividades, mas eu pensava assim que era que a escola estava querendo mostrar serviço, que ela estava fazendo umas coisas muito bem feitas. Porque assim, eu acho que a mãe, no geral, as mães conhecem. Você conhece o desenho do seu filho, você conhece o colorido e tal. Então eu notava que vinham algumas coisas, mas eu não percebi que não era porque ela não fazia as atividades. Eu achava que é porque a escola queria mostrar serviço. Aí, no primeiro, quando ela estava com 2 anos, a professora dela era sócia da escola. E era uma pessoa assim muito tranquila, muito boazinha, gostava muito de criança e era sócia da escola. Quando ela fez 3, mudou a professora, né? Mudou o ano, mudou a professora. E aí ela passou a não querer ir para a escola. Começou a reclamar da professora, que a professora brigava com ela. Aí foi conversar com a professora falou comigo
que ela já estava na idade de se sentar, de fazer as atividades, de ter limites e tal. Aí eu falei, vou conversar com ela em casa e tudo. Aí eu falei, filha, tem que ficar sentadinha e tal, blá blá blá. Aí acabou que ela tava. E eu cheguei a conversar também na escola, a dona da escola, a diretora da escola. E ela, não, mãe, pode ficar tranquila. E eu já com essa coisa assim, dessa preocupação, dessa agitação dela. Aí a mãe, a diretora, não, mãe, fica tranquila, ela é criança, ela é muito pequena ainda e tal. Aí acabou que essa professora não estava dando certo, não estava com paciência com ela. E a gente nota a má vontade da professora, né? Que a criança conta as coisas e você vê que muita coisa é de maldade que a professora faz. Mas aí, essa professora adoeceu e acabou que deu um problema lá com a escola e mandaram ela embora. Aí ela voltou a ficar com a professora que era sócia da escola e ficou o resto do ano com essa professora. Ficou mais um ano com essa professora, praticamente. E aí, quando ela fez 4 anos, veio outra professora. Ela estava já com 4 anos. E aí, a mesma reclamação. Só que o seguinte, primeiro, a professora não reclamou comigo. Primeiro, eu comecei já a perceber a má vontade da professora com ela. Mãe, a professora eu converso com a professora não me responde. Esse tipo de reclamação. Mãe, eu falei isso com a professora, ela não me falou nada. Ô mãe, a professora não quer descascar maçã, porque lá a escola era pequenininha, e lá a professora sentava com os aluninhos, que eram poucos, e aí ficava todo mundo ali lanchando. E sempre descascaram a tal da maçã para ela, que ela gostava de levar uma banana e uma maçã. Era a banana de manhã e a maçã à tarde. E aí passou uma semana e a maçã voltando. Mãe, a professora falou que estava ocupada, mas ela não estava ocupada, mãe. Ela não quer descascar maçã para mim. Que foi? E aí todo dia era uma coisa. E a professora nada. Aí conversei na escola, falei, olha, a Sara tá fazendo alguma coisa e tal, como é que ela tá? Não, mãe, não preocupa não, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Aí um certo dia, que era o dia do brinquedo, na sexta-feira, chego lá, minha filha chorando, prantos, horrores, chorando, chorando, chorando. E a professora, porque eu tomei o brinquedo dela, falei que ela não vai levar para casa, porque ela não tá fazendo as atividades, que ela não fica sentada e não sei o que, não sei o que. Aí eu sentei lá na direção, conversamos e tudo, aí ela resolveu devolver o brinquedo e fomos embora. Porque parece que a diretora deve ter olhado para a professora, deve ter desaprovado o que ela fez e tal. Aí beleza, aí passou outra semana, a professora com a mesma má vontade com ela. Isso no início do ano, isso ainda era em abril. Aí eu peguei na sexta-feira de novo. Chego lá, minha filha chorando, prantos. Chorando não. A hora que ela entrou no carro, começou a chorar. Chorar, chorar. E me falou que a professora tinha ficado com a boneca e tudo. E eu tinha ido a semana inteira. Como é que tá, gente? Tudo bem, mãe. De novo, chegava na diretora, que a salinha dela ficava bem na entrada da escola. E aí, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem. Não, tá tudo bem, não tá fazendo nada de errado. Tá ótima. Quando eu chego na sexta-feira, de novo, a mesma coisa. Prendeu o brinquedo dela. Aí eu falei, filha, mas ela não queria nem que eu voltasse. Eu falei, não, eu vou voltar, vou conversar com a professora. Eu quero saber o que tá acontecendo. Aí voltei na professora. Aí a professora, com muita falta de educação, falou comigo que você não põe limite na sua filha, que sua filha precisa de disciplina. E julgou o trabalhinho dela e falou assim, olha aqui, ela não faz as atividades, ela não coloriu, ela não fez não sei o quê. Maior falta de educação comigo. Aí eu fiquei muito chateada, porque tipo assim, eu fiquei a semana inteira indo na escola, perguntando como é que tava e tava tudo bem. Aí beleza, aí fui pra casa, aí minha filha me relatou mais uma montanha de coisas que a professora fez com ela. E aí a gota d'água pra mim foi que era aniversário de uma criança e ela não levou o presente, era uma criança de outra sala lá. E ela não levou o presente, e a professora cochichou no ouvido dela, Sara,
Cadê o presente? Aí eu falei, não, gente, é muito desaforo a professora fazer isso com ela. Aí, no outro dia, eu tirei ela da escola. Tirei, passei para outra escola. E aí, fui lá, falei com a diretora, olha, estou tirando por causa da professora, tá acontecendo isso, que Sara tá reclamando. E eu vim aqui várias vezes para saber do comportamento dela e tava tudo bem. E aí a professora tá fazendo isso com ela. Então eu tô tirando por causa disso. Aí a diretora chorou, tudo mais, porque assim, ela é muito hiperativa. Ao passo que ela também é muito carinhosa, muito comunicativa. É uma criança que ela chega e elogia seu cabelo. Se ela realmente gostou do seu cabelo, ela fala que sua roupa tá bonita. Se sua roupa tá bonita, se ela acha mesmo. Ela beija, abraça, ela é muito carinhosa. Então, elas gostavam muito dela, ela já estava lá há 2 anos. E aí a diretora não queria que ela saísse. Eu falei, não, a partir de hoje ela não vem mais. E aí passei ela para outra escola. Aí na outra escola, conversei com a professora, uma pessoa muito experiente, uma pessoa que ama muito o que faz. Inclusive era assim, quando chegando no final do ano, ela já ia falar que estava chegando no final do ano, que os meninos não iam ser da sala dela mais. O olho dela já enchia de lágrima, porque ela realmente gostava das crianças e gostava do que ela fazia. E aí a gente estava sempre em contato. Falava, ó, professora, o problema é esse, tal, ela não senta, ela não sei o quê. E aí todo dia a professora falava, sua mãe, hoje copiou, viu, hoje foi ótimo, não sei o quê. E ela estava sempre falando com ela, senta, copia, vamos fazer, tal, com muita paciência. Então a gente passou o primeiro período dela, foi assim um ano que a professora teve muita paciência com ela e ela foi bem. Tinha as dificuldades dela, mas a professora era muito paciente e muito amorosa. Quando ela foi para o segundo período, com 5 anos, ela já pegou uma professora que já não tinha paciência, ela dava aula 2 horários, ela estava insatisfeita com o salário dela, era escola municipal, ela estava insatisfeita com o que ela ganhava, ela estava insatisfeita com o trabalho. Então é aquela pessoa que chegava, a criança já chegava e falava, oi tia, e ela, oi. Então, eu tive muito problema. E aí eu comecei a ter problemas de bullying, da professora chegar a agredir ela 2 vezes, dela vir com o braço machucado da escola. E eu fui até a escola conversar. A primeira vez que aconteceu, eu conversei diretamente com ela. Olha, professora, o que está acontecendo? Sara está desobedecendo, não sei o quê. Ah, porque Sara não senta, que Sara não faz as coisas, blá, blá, blá. E eu sempre conversando com ela, filha, tem que comportar, tem que ficar quieta. Mas eu já sei que ela tem essa dificuldade de ficar quieta, né? E aí, conversei com a pedagoga da escola. Aí Sara começou a sofrer bullying na escola, porque a professora permitia isso. Ela mandava a Sara se sentar e Sara sempre estava de pé de novo e aí as crianças batiam na mesa e cantavam, senta Sara, senta Sara. E aí eles começaram a mandar nela até no recreio. Eles faziam bullying com ela o tempo todo, mandavam nela o tempo todo, xingavam ela o tempo todo. E aí mais uma vez eu tive que ir na escola reclamar, porque a professora permitia que eles fizessem isso. E aí reclamei, quando chegou no fim, mais pro fim do ano, a professora agrediu ela acho que subiu na janela, a janela tinha grade e ela subiu na janela. Claro, não é uma coisa normal uma criança subir na janela, né? Mas também não é normal você pegar sua filha na escola, chegar em casa, ela tá com os 2 braços roxos. E aí eu fui na escola reclamar. E aí ela achou ruim comigo. Eu falei, olha, você há de convir comigo, não é certo a criança subir na janela, mas também se coloca no meu lugar. Você acha que você não faria nada se seu filho chegasse em casa com os braços roxos? Quer dizer, o que pode acontecer? E na hora do descontrole? Isso é falta de controle.
Quer dizer, meu medo era na hora de uma hora de descontrole, ela deixar minha filha machucar, porque depois justificar, porque a sua filha não fica quieta. E aí eu fui, pedi para mudar de sala. Eu não consegui mudar ela de sala, estava no final do ano. E aí ela faltou muito no final do ano por conta disso, porque eu já não queria mandar ela mais, ela já não queria ir na escola. E aí ela remou esse final do ano e aí fez o segundo período. Quando foi no primeiro ano, ela conseguiu uma vaga numa escola muito boa aqui na minha cidade. É uma das melhores da cidade, é uma escola de graça, é uma fundação. E aí ela foi pro primeiro ano e eu já esperando que viria, né? Bom, aí eu já logo no começo do ano, a professora de educação física me mandou um bilhete na agenda que eu deveria reforçar a importância de seguir as regras e as condutas da escola. Aí eu mandei bilhete que ela estava no psicóloga, que ela já estava no psicólogo devido ao ano anterior, né? Ela estava no psicóloga, mas a psicóloga falou comigo assim, olha, sua filha é muito inteligente. Inclusive ela estava no fonoaudióloga também, que ela tinha uma certa dificuldade de falar o R. E aí a psicóloga falou comigo, não, sua filha tem um vocabulário muito extenso, ela é muito inteligente. A escola tem que se adaptar. Só que o que acontece, gente? Como que a escola vai se adaptar? Como que a professora vai se adaptar? Sendo que ela tem 30 alunos, como que ela vai dar atenção para uma criança apenas? É impossível. Aí a psicóloga, ela estava tomando florais, a psicóloga achava que estava tudo certo, que ela estava ótima, que ela era muito inteligente, enfim, inteligente realmente ela é. O problema dela não é aprendizado. E aí eu achei que o psicólogo não estava resolvendo e tirei. Mas aí nessa época eu até falei com a professora de educação física que ela já estava fazendo um tratamento com florais para ver se tinha resultado. E daí a escola tem um portal que comunica aos pais tudo que acontece e tal. Então todo dia chegava comunicado para mim que ela não fazia as atividades. Não fez atividade do livro, não fez atividade, não fez atividade, não fez atividade. E aí tive reunião com a professora e a professora reclamou que ela não seguia regras, que ela não ficava quieta. Várias reclamações comportamentais, no caso. Como as outras, né? Que ela não sentava, que ela não fazia atividade, que ela ficava distraída mexendo, cutucando a borracha, ou cutucando o lápis, ou mexendo no material, que até que conversar com os coleguinhas, não. Mas se distrair com suas coisas ali, com seu material, e não copiar, e pensar em outras coisas. Além de não seguir regras, por exemplo. Ficar parada na fila esperando, esse tipo de coisa. Normalmente ela tem a dificuldade de fazer. E aí tive também uma reclamação de que ela, eu não sei se ela empurrou uma menina ou bateu, sei lá o que ela fez com a menina. E aí eu sempre com essa dificuldade. E para fazer as atividades em casa sempre foi uma luta muito grande com ela, porque ela deita, ela levanta, ela senta, e uma atividade que poderia demorar ali meia hora para uma criança comum, para ela pode demorar até 4 horas. E aí vinha aquele monte de livros, que os livros dela são consumíveis, e vinha os livros todos, tudo escrito assim, não fez, não fez, não fez, e aí chegava em casa, a gente ia fazer, e a gente ficava 4 horas fazendo atividade. E muito difícil, assim, eu cheguei a gravar ela fazendo atividade, e assim, você manda ela escrever uma letra e ela para, olha pro nada, pensa, aí ela começa outro assunto, mas o que ela tinha que fazer ela não faz. E aí um dia
E eu sempre ouvia das pessoas assim, que era comportamento, que eu tinha que corrigir, que eu tinha que bater, que ela era assim porque eu não batia, porque uma surra resolveria. E eu sempre com aquele pensamento, tem alguma coisa de errado. Eu sempre coloquei ela de castigo, eu sempre exigi que ela fosse educada, como realmente ela é uma criança educada. Ela, ela sempre agradece, ela sempre pede por favor, ela sempre pede desculpa, ela sempre cumprimenta as pessoas quando chega, quando vai embora. Eu sempre cobro essas coisas dela. E sempre coloquei ela de castigo, desde pequenininha. Fez birra, cantinho do pensamento. Então ela sempre, desde criança, ela sempre foi repreendida por essas coisas. E eu procurava sobre o assunto de hiperatividade, porque eu já tinha visto falar. Mas assim, as coisas que eu lia na internet muitas vezes eram contraditórias, não batiam, sabe? Aí eu ouvi de psicólogos e de pessoas assim. Não, se sua filha aprende, se ela tira boas notas, ela não tem hiperatividade. Se sua filha assiste um filme inteiro, ela não tem hiperatividade. Ela consegue assistir um filme. Ela consegue ouvir uma história. Tá. Em primeiro lugar, ela assiste um filme. Porém, ela assiste filme, ela não assiste filme sentado, ou deitado, ou dorme vendo filme, não. Ela assiste participando do filme o tempo todo. Ela dança, ela pula, ela esconde a hora que tem um suspense, ela grita, ela quebrou o vidro da janela porque bateu o pé no vidro da janela enquanto assistia alguma coisa. História, ela tá sempre. A gente conta a história e ela já. A hora que vê, fala algum assunto, ela já vai na frente, ela já imagina alguma coisa, ela já tem uma pergunta, ela já tem um comentário. Você nunca consegue contar a história e ela ficar caladinha escutando, ela sempre participa. Com relação às boas notas, o que justifica isso? O TDAH, normalmente, ele está ligado a uma dificuldade de aprendizado, tá? Mas, e aí a gente tem vários níveis e várias dificuldades. Ela tem dificuldade de memorização, por exemplo. Até hoje ela não conseguiu gravar o nome das letras do alfabeto. Ela esquece. Numerais, até hoje ela fala assim, mãe, é o 5 e o 4. 54, sabe? 54. Porque ela não consegue gravar isso. Ao passo que ela tem o QI elevado e ela consegue aprender. Então ela consegue tirar boas notas. Ela não tem uma memorização boa, ela não tem uma memória fotográfica boa, mas ela tem o aspecto do coeficiente intelectual que é alto. E aí eu ouvi de psicólogos que ela não tinha hiperatividade. E chegou um dia que minha mãe estava tentando ensinar ela aqui numa cartilha, leitura, tomando leitura dela. Minha mãe é professora aposentada. E minha mãe começou a ensinar para ela e por fim minha mãe falou assim, eu não aguento. Saiu e aí passou mal, que a pressão dela subiu, porque ela já tem hipertensão, e a pressão dela subiu de tanto que ela chamou a atenção de Sara, para Sara ficar quieta, para Sara sentar, para Sara baixar a perna. E ela foi ficando nervosa com aquilo. E ela falou comigo assim, Daiane, isso não é normal. Eu falei, mãe, eu falo que não é normal. Eu falo que isso não é normal, mas e aí? Ninguém me apoia nesse aspecto. E aí a mãe falou assim, não, nós vamos marcar um médico para ela. Eu falei assim, olha, mãe, eu li na internet que para TDAH tem que ser o neurologista ou psiquiatra, psicólogo não adianta. E eu já tinha levado ela no psicólogo. Aí minha mãe foi lá, ela mesma ligou na hora, marcou um neurologista para ela. E aí fomos, e aí eu contei pro médico. Não cheguei lá e falei, olha, eu acho que minha filha tem TDAH, não. Falei, olha, doutor, eu acho que tem uma coisa errada, por isso, isso e isso. Desde os 2 anos e tal, que eu venho tendo problema na escola e tal. Aí ele olhou pra mim e falou assim, olha, mãe, eu não preciso nem de ver ela para saber que ela tem hiperatividade. Então,
ela vai entrar, eu vou examinar e você vai levá-la ao neuropsicólogo para fazer os testes, porque você pode ter certeza que é certo que ela tem. Aí ela entrou, ele conversou com ela, fez os exames, mandou ela pular de uma perna só. Aquelas coisas de neurologista, né? Que a gente acha que é besteira, mas ele nota de acordo com aquelas bobaginhas lá que ele faz. E aí, levamos na neuropsicóloga e ela fez três sessões de testes bem demorados com ela. E aí ela me relatou, assim, coisa que eu já tinha percebido, que ela fica muito cansada. Mentalmente ela fica muito cansada e aí ela começa a esquecer as coisas e fica muito mais agitada. E aí ela pegou e fez os testes e ainda falou comigo assim, olha, daria até pra eu terminar hoje, mas ela já não tá conseguindo mais me responder. Então vamos voltar mais uma vez. Aí voltamos mais uma vez. Aí o resultado do laudo foi que eu até pedi ela para emitir o laudo antes. Eu até peguei o laudo sem assinatura dela, porque ela é de outra cidade. E ela mandou por e-mail lá para a clínica, porque o médico o neurologista precisava ver o laudo, senão não ia dar tempo do retorno. Aí eu levei o laudo sem assinatura dela para o retorno. E aí o laudo dizia que ela tinha o QI elevado, mas ela tinha vários problemas de hiperatividade, de memorização, etc. Vários problemas. E comportamental não. Era realmente o problema do TDAH. E aí sugeriu medicação. E aí começamos a medicação, a Ritalina 10 miligramas, para ir à escola. E a partir daí as pessoas começaram a me questionar. Nossa, mas você vai dar medicamento para sua filha? Nossa, mas tão nova tomando remédio? Nossa, né? Eu acho assim, depois de tudo que a gente passou e eu não coloquei aqui muitas coisas, que ela saía da escola reclamando, que ela não conseguia fazer as atividades, que ela chegou até alguns dias até antes da gente levá-la ao médico, ela começou a falar que ela não prestava para nada, que ela não conseguia fazer nada, que as outras crianças todas faziam, que ela não conseguia fazer as coisas, e ela começou a entrar numa certa depressão, baixa autoestima, e ela estava sofrendo. Eu, como mãe, também estava sofrendo. E a gente que é mãe, a gente sabe, né? Às vezes as pessoas não percebem, mas filho, ele pode estar, às vezes, a pessoa assim, na sua frente é diferente. Porque o filho, ele fica de um jeito perto das pessoas, e quando ele vê a mãe, que é o porto seguro, ele derrama todas as frustrações dele. Então, assim, ela estava muito bem, estava ótima, mas quando ela entrava no carro, que ela me via, que eu perguntava, filha, como é que foi seu dia? Como é que foi na escola? Aí já começava, mãe, porque eu não consigo fazer as atividades, que eu não consegui fazer atividade, que todo mundo fez, que só eu não fiz. E aí começava naquela choradeira dela. E aí eu percebi que ela estava sofrendo por conta disso. Então, assim, eu acho que eu não seria uma boa mãe se eu não corresse atrás, se eu não desse medicação para ela, porque as pessoas, porque é muito nova, porque ela é inteligente, porque ela sociabiliza, que ela é uma pessoa muito querida, apesar de que ela reclama muito das outras crianças, apesar disso. Mas assim, eu vejo que causava sofrimento para ela. Se não tivesse causando sofrimento para ela, se não tivesse causando problemas na escola, realmente não teria motivo dela tomar o medicamento. E aí a gente passou a tomar o medicamento no final do primeiro ano.
Quando eu cheguei para a professora e falei com ela, olha, eu ainda não tenho laudo, tá? Porque são vários testes, vai demorar um pouco. A médica vem só uma vez por semana aqui na cidade, porque ela é da capital e ela vem só uma vez por semana na cidade. Então vai demorar um pouco para sair o laudo. Mas o médico me deu a certeza de que ela tem TDAH. Quando eu falei para a professora, ela não aceitou. Ah, não, mãe, mas ela não faz as coisas porque ela não quer, mãe. Ela fica mexendo no lápis, ela fica cutucando a borracha e tal, ela distrai com outras coisas. Ela não faz porque ela não quer, mãe. Ela não copia porque ela não quer, mãe. Ela tem preguiça. Não, mãe, ela não tem nada, não. Aí eu fiquei falando com a professora, professora, é isso, isso, isso. Não, mas não é, não tem, não tem. Porque quando eu cheguei para a última reunião do ano com ela já foi se despejando, né? Que Sara é isso, que Sara é aquilo, que Sara não comporta, que Sara não tem regra, que Sara não gosta de ficar sentada, toda aquela reclamação de sempre. Então, quando eu falei com ela que era um problema, que não era culpa dela ser assim, nem minha, porque todo mundo quer jogar a culpa na mãe, né? Ela não aceitou. Não estou falando que ela é uma má profissional, mas a princípio ela estava com uma opinião formada a respeito. Então, quando eu falei para ela que o problema era outro, ela não queria aceitar. E também, assim, para o profissional da educação, é muito mais fácil ele falar assim, a criança é assim porque a mãe não dá educação. E é a gente que tem que aguentar aqui na escola. Agora, a partir do momento que se diz que a criança tem TDAH, aí já não é problema só da mãe. A escola tem que saber agir, a escola tem que procurar saber sobre o assunto, a escola tem que se profissionalizar. E aí vai dar muito mais trabalho, E aí muitos profissionais de educação, eles preferem até dizer que não existe TDAH, que isso é invenção do mercado farmacêutico. Mas quem tem uma criança com TDAH sabe como é que é. Então, ela começou a tomar o medicamento no final do ano, do primeiro ano. Tomou alguns dias de novembro e as aulas dela, ela tem aula em dezembro só uma semana. Então, ela tomou no final de novembro e tomou no início de dezembro. E aí eu não falei mais com a professora, porque aí eu mandei o laudo, ainda tive um probleminha lá na escola. Porque eu mandei o laudo, mas antes de mandar o laudo, eu já tinha conversado na reunião com a professora. Já tinha explicado para ela o problema, a situação. A professora de educação física foi muito receptiva. No momento que eu falei com ela, eu senti até assim que ela ficou aliviada. Se sentiu aliviada, porque ela pensou assim, que bom que a gente vai conseguir ajudar agora. A professora de inglês também foi muito receptiva com relação a essa notícia. Não tinha tantas reclamações assim, que ela falou que ela tinha até melhorado com relação ao comportamento dentro da sala, com relação à organização do material, que ela é muito desorganizada com o material e tal. Mas a professora de múltiplas disciplinas, que é português, geografia, história, etc., não queria aceitar, porque ela já tinha um conceito de que era comportamental. Aí eu fiz o comunicado, ela fez por escrito o comunicado, que tinha ido ao médico, blá blá blá. Mas eu ainda não tinha levado o laudo, porque ainda não tinha saído o laudo. E aí, passados uns dias, minha filha sai chorando da escola, porque ela já vinha relatando alguns dias que ela não estava conseguindo terminar um trabalho lá. Eu acho que era de literatura, que eles tinham que escrever um livrinho, né? Que eles mesmos resumiram o livrinho, uma coisa assim. E tinha os desenhos, eles mesmos tinham que desenhar e escrever a história embaixo, enfim. E que ela não tinha conseguido, que as outras crianças terminaram o livro e ela não conseguiu terminar.
E todo dia ela vinha me reclamando que não conseguiu, que não conseguiu. E aí, certo dia, ela chega chorando que a coordenação fez ela passar vergonha. Falou assim, mãe, chorando, né? Me fizeram passar vergonha, ficar gritando comigo, mandando eu terminar e todo mundo olhando para mim. Eu tenho certeza que as coordenadoras não gritaram com ela, porque nem é conduta da escola, mas ela se sentiu humilhada, ela se sentiu reprimida. A forma que eles falaram com ela se sentiu muito mal e ela sentiu assim, todo mundo olhando para ela e recriminando. Aí eu peguei, passei um e-mail para a escola falando que eu não esperava isso da escola, que eu já tinha conversado a respeito na reunião com o professor, que eu já tinha pedido mais paciência, um pouco mais de paciência, que a gente ia começar um tratamento, tal. Aí a resposta da coordenação para mim foi o seguinte, que a professora não tinha comunicado, que eles não estavam sabendo de nada, a coordenação não estava sabendo de nada, e que também não havia um laudo, tipo assim, por enquanto é você que tá falando, não tem nada provando isso. Porque também a coordenação tinha aquela visão de que era só comportamental, que a culpa era da mamãe. Aí, passado isso, eu peguei, mandei o laudo, avisei que ela ia tomar medicação. Quando ela passou a tomar medicação, eu avisei que ela estava tomando medicação, mas eu não tive retorno da professora com relação à medicação, porque como estava no final do ano, não tinha mais reunião e eu também não marquei para conversar com ela de novo. Porque eu também não senti, assim, da parte dela, uma boa vontade com relação a isso. Então, esse ano, já na primeiro dia lá na reunião, primeira reunião, eu já falei com a professora previamente, não foi uma reunião separada, como normalmente é que a gente conversa só com a professora individual. Mas eu já falei com ela, antes de sair da reunião geral, eu falei com ela, olha, professora, a minha tem TDAH, ela está tomando medicação, então a gente vai estar sempre em contato, qualquer coisa você me avisa, tal. Beleza. Aí, ela começou o ano letivo e assim, eu noto que ela tem muita dificuldade de copiar do quadro. Ela se perde muito, ela começa a copiar, depois ela perde onde que ela estava e tal. Ela demora mais do que uma criança normalmente demora para copiar. Então, assim, a professora estava mandando as atividades que ela não fazia, estavam vindo para ela fazer em casa. Coisa que eu acho ótimo, porque no ano passado eu tinha reclamado que eu ficava sabendo só muito tempo depois que ela não tinha feito a atividade, que ela não tinha visto a matéria. E tipo assim, já passou, e aí vinha o livro lá de 200 anos depois, vinha o livro, que tanto de atividade sem fazer. Então, para mim, é muito melhor que a professora mande no dia, porque eu já vou reforçar a matéria com ela, já vou fazer ela fazer atividade, e ela vai aprender muito melhor. Então, a professora começou a mandar as atividades que ela não tinha feito, as atividades que não foram completadas. Aí ela vem, tipo assim, o livro, não deu tempo de fazer uma folha, das outras folhas sobrou uma, ela vem e faz. Aí eu ia retornar ao neurologista, aí marquei com a professora para conversar antes. E graças a Deus, para minha alegria, a professora é uma pessoa muito esclarecida, é uma pessoa que faz questão de especializar em todas as áreas de ensinos especiais, de dificuldades, etc. Então é uma pessoa assim, muito esclarecida, muito aberta. Eu fui conversar com ela e fiquei muito feliz pelo fato de, além dela ser muito esclarecida, ela demonstrar muito carinho por Sara, porque eu acho que conta muito a boa vontade da professora com relação a isso. E tudo que ela me falou assim, me deixou muito aliviada. Não pelo fato de que minha filha tá indo ótimo, não é por isso.
É porque assim, a forma com que ela falou, o carinho, a dedicação, o, o comprometimento dela com a profissão. Eu fiquei muito feliz com isso. Com relação ao medicamento, está sendo sim bom. Antes dessa reunião com a professora de múltiplas disciplinas, a professora de educação física já tinha me dado um retornozinho falando que estava gostando muito, que estava bem melhor. Minha filha mudou 100%? Não, ela vai continuar sendo quem ela é. A hiperatividade melhorou? Melhorou. Agora ela já consegue sentar, ela já consegue prestar mais atenção. Com relação às reclamações, até hoje nós estamos em 26 de abril, até hoje não chegou nenhuma reclamação dela aqui. Ela teve uma reclamação de uma menina que estava incomodando. Todos os dias ela vinha com reclamação. Ah, não sei quem falou isso. Não sei quem falou isso. Todo dia reclamando. Ah, que não sei quem tá me irritando. Aí eu peguei, mandei um bilhetinho para a professora. Professora, ela tá relatando isso e isso. Olha para mim, por favor. Por quê? Porque depois ela vai agredir a menina. A pessoa que tem hiperatividade e impulsividade, ela faz as coisas sem pensar, muito mais do que as outras. E aí depois ela bate na menina e a culpa vai ser dela. Aí pedi, professor, dá uma olhada, separa pra mim, por favor, olha o que tá acontecendo. Aí conversaram com a menina, conversaram com ela. Beleza. Então, sempre que tem um probleminha com algum aluno, eu peço a professora para olhar, porque ela normalmente ela se irrita mais do que os outros, tudo incomoda ela. Aí ela tá tomando remédio e um certo dia, ela resolveu que não ia tomar. Ela falou comigo assim, que pensou assim, como é que será ficar sem tomar o remédio? Aí resolveu que ela ia fazer isso. E aí um dia de manhã eu dei ela o remédio para ela tomar. E ela pegou o remédio, fez que engoliu e falou que ia fazer xixi. Correu pro banheiro para fazer xixi. E cuspiu o remédio. Cuspiu o remédio e eu não vi. Nem, provavelmente, talvez eu nem saberia que ela tinha cuspido o remédio. Foi pra escola. E aí ela foi pra escola e voltou muito chateada. Porque aí me contou. Mãe, eu fiz isso, você me desculpa, nunca mais eu vou fazer. Ah, filha, como é que você ficou lá na escola? Mas não consegui fazer a prova, tinha prova, não consegui fazer a prova. Eu acho que ela, além do remédio, não ter tomado remédio, estar com a concentração afetada, ela ficou nervosa, porque ela sabia que ela tinha feito uma coisa errada. Então ela não conseguiu fazer a prova. Ela não conseguiu fazer a prova e voltou muito chateada. E aí falou que não ia fazer mais e tal. E eu perguntei pra ela como é que estava sendo tomar o remédio. Porque ela não gosta de tomar o remédio. Ela fala assim, que ela fica muito quieta, que ela nem quer brincar. Porque normalmente ela corre o tempo todo e pula o tempo todo. E aí ela falou assim comigo, que o barulho diminuiu. Eu falei, como assim, filha? O barulho das outras crianças, mãe, me incomodava muito. As outras crianças falando, mas agora o barulho diminuiu. É como se tivesse uma janelinha assim, ó. Aí a janela fecha um pouquinho. Aí fica menos barulho. Então, assim, os ruídos exteriores, as coisas que acontecem ao redor, interferem menos enquanto ela está na escola. Antes interferia mais. Ela se sentia mais irritada, mais incomodada com o que estava acontecendo ao redor, tirava mais a atenção dela. E hoje, tomando a medicação, ela consegue sair disso melhor, irritar um pouco menos com os outros alunos, ela consegue prestar menos atenção neles e mais atenção na aula. E aí, a gente retornou ao médico e assim, ele me perguntou com relação às atividades. Eu falei com ele que não estava dando remédio para ela à tarde, porque eu dei ela um dia, 2 horas, e ela ficou muito agitada para dormir. Ela não conseguia dormir. E ela falava, mãe, parece que não sou eu que tô aqui, mãe. A única coisa que eu não quero é dormir. E não parava de falar, porque normalmente nós duas já falamos muito, né? Dá pra notar. E aí ela não conseguia dormir. Aí eu passei a dar para ela meia Ritalina, mas meia Ritalina para ela eu acho que não faz muita diferença metade. Né? No caso seria 5 miligramas. Não faz muita diferença.
E aí eu parei de dar à tarde. Só que assim, a atividade fica muito complicada, se estende por muitas horas, é muito cansativo. Às vezes eu irrito e brigo com ela e ela chora, e ela deita na atividade, enfim, é muito desgastante. Aí eu fui ao médico com ela e ele falou assim que eu desse. Primeiro ele me perguntou, que eu nem tinha falado isso com ele não. Aí ele me perguntou como é que estava sendo, porque dentro do consultório, pouco tempo que a gente ficou lá dentro, ele viu como que ela estava agitada. E aí ele falou assim, mãe, como é que você dá conta? Eu falei assim, mãe tem que dar conta, né? Aí ele falou assim, olha mãe, vamos tentar a Ritalina LA de 20, porque eu acho que a Ritalina dessa está muito fraca e a LA vai ajudar o dia todo. Só, gente, que a Ritalina LA, ela é muito cara. Aqui na minha cidade eu tô conseguindo comprar a Ritalina de 10 miligramas, a comum. Mês passado, o médico deu a receita de 3 caixas, a gente comprou 3 caixas por R$ 88. Cada caixa vem com 30. E aí a Ritalina LA com 30, ela é R$ 250. Conseguindo um desconto aí, cai para R$ 200, que também é muito caro. Se eu for dar ela Ritalina 2 vezes ao dia, eu vou gastar 2 Ritalinas por dia, vai gastar aí R$ 40 por mês. E a outra Ritalina 200, fica muito pesado. Então, a gente está tomando na hora do almoço, uma na hora do almoço para fazer as atividades. Tá sendo assim, a paz na hora de fazer as atividades. Ela lê sozinha, ela faz tudo sozinha, ela escreve com a letra linda, com boa vontade. Pega até atividade que não é para fazer e quer fazer, faz atividade que não é para fazer ainda. Muita boa vontade. E aí a gente tá fazendo a experiência. Ela tomou um dia, a gente tem 2 dias que ela tá tomando assim, 2. Ela tomou no primeiro dia ela me relatou à noite. Ela saiu do jazz, que ela faz jazz à noite, e ela me relatou que a cabeça estava doendo, que ela estava enjoada. Pelo que eu já vi, as pessoas dizem que isso passa, que é um efeito que passa, que é só uma questão de acostumar. Ontem ela não me relatou dor de cabeça e nem enjoo. Porém, como ela tomou ontem 1h da tarde, antes de ontem ela tomou 12h30. Como ela tomou 1h da tarde, eu já percebi que ela demorou mais para dormir e dormiu mais tarde ontem à noite. Então eu já vi que assim, eu tenho que dar ela meio-dia no máximo, 12h30. Então eu tenho dela chegar da escola, já dou ela a Ritalina e a comida junto, porque senão ela não consegue dormir. Bom, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso. O vídeo ficou longo, mas assim, ainda tem muita coisa que eu não falei. Mas para quem está interessado no assunto, eu acho que vale ver o vídeo. Se inscrevam no meu canal, eu tenho um canal aí no YouTube, falo de vários assuntos. Curtam o vídeo, compartilhem e me ajudem aí, tá bom? Um abraço!